Olá, boa noite a todos, a todas. Eu me chamo Paulo, sou idealizador do projeto do Grupo GAFTA e também desse maravilhoso trabalho do Pré-Foco, Pré-Foco de Portas Abertas. O que é? O que é o Pré-Foco? O Pré-Foco de Portas Abertas iniciou através do Grupo GAFTA, o Grupo de Apoio às Famílias. O Pré-Foco é um trabalho de prevenção, onde nós pedimos licenças para as empresas, as igrejas, escolas, e a gente prepara um tema e leva até a escola. Diferente do Grupo GAFTA. O Grupo GAFTA ele trabalha no presencial e para as famílias que está, muitas vezes, sofrendo com alguns tipos de vícios. O Pré-Foco ele já vem com um trabalho de prevenção, indo nas empresas, chegando até nas igrejas, desde que abre-se a porta. É por isso que nós somos do Pré-Foco de Portas Abertas. Mais ou menos, uns 10 anos, a gente vem fazendo esse trabalho. Eu, a psicóloga e vários profissionais que vêm enriquecendo o nosso trabalho. Há 10 anos, a gente foi em vários lugares, em várias empresas. É fantástico esse trabalho. Esse mês de dezembro, o Grupo GAFTA está de férias, mas o Pré-Foco ele entra em ação, trazendo um tema que muitos não conhecem. Já vi falar, mas não conheço. Qual é o seu temperamento? Hoje vamos falar de um temperamento, mas temos 4 temperamentos, que é o sanguíneo, fleumático, o colérico e o melancólico. Então, esse mês de dezembro, eu convidei alguns profissionais para estar falando com você. Hoje vamos falar vamos fazer uma explanação dos 4, bem rápido, mas vamos focar no sanguíneo. A psicóloga Kátia vai falar desse processo. Como que é essa pessoa que é sanguíneo? E você vai identificar. De repente, você vai falar, eu sou sanguíneo. Mas na próxima live, quando você vê falar do fleumático ou do melancólico, você vai identificar. Eu sou esse. Então, trabalhar com pessoas, cada um tem seu temperamento. Então, o Pré-Foco é isso. O Pré-Foco, ele leva a mensagem e faz as pessoas olhar para dentro de si. Eu tenho meu temperamento, mas tem jeito. Você tem jeito. E muitas vezes, a sociedade, o mundo, aquilo é um doente. E quando você tem um autoconhecimento, aí você começa a ter melhoras, a ter participação, a você entender como que você é. Então, volto a falar. Hoje nós vamos falar sobre esse temperamento do sanguíneo. O Pré-Foco, ele vem de portas abertas para dar uma oportunidade para um jovem que está lá na empresa. Muitas vezes, as pessoas acham aquele cara diferente. Mas qual é o temperamento dele? Quando você começa a buscar o autoconhecimento, aí você fala, ele tem um jeito dele, eu tenho o meu. Então, fique até mais tarde, que você vai entender com a profissional. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O Pré-Foco recebe você e pede licença para a gente levar a mensagem até a sua casa. Vai ficar gravada essa live. Se você não conseguir assistir tudo, ou quiser indicar para outra pessoa, pede para entrar no Facebook do Pré-Foco. Leva a mensagem. Nós já fizemos essa live para a Pastoral da Sobriedade, lá da Diocese de Santo André. Mais de 2.000 pessoas visualizaram. Se viu todo, eu não sei, mas a mensagem foi lançada. Nós convidamos mais de 2.000 pessoas para o dia de hoje. Não importa se tiver 10 pessoas, 20 ou 30. O importante é que a mensagem está chegando. Então, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, para quem está chegando agora, meu nome é Paulo. Eu sou um alcoólatra em recuperação. Eu amo fazer isso.
esse trabalho de ajudar o próximo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas o Paulo bem, ele consegue ajudar o próximo. É isso que Deus quer. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar a psicóloga Kátia, a profissional, vai estar ajudando você hoje. Dúvidas? Pergunte. Oi, Kátia, boa noite. Oi, Paulo, tudo bem? Boa noite a todos também. Né, é um prazer estar aqui novamente falando de um tema tão legal, tão gostoso de falar, né? Falar dos temperamentos, né? E quando a gente fala do temperamentos, a gente começa a se conhecer um pouco, né? É importante a gente falar de sintomas, de comportamentos, de temperamentos, que nós voltamos os olhos para nós mesmos e começamos a nos observar. Hoje nós vamos nos observar bastante aí falando de um temperamento, né? Que nós vamos ter 4 séries, né? Falando dos temperamentos, 4 profissionais aqui falando dos temperamentos. Muito bom, Kátia. Eu fico feliz, Kátia, de você, não só você, mas vários profissionais que vêm dando qualidade nesse trabalho. O Prefoco, ele tem um privilégio de ter uma rede de apoio. E quando o Paulo ele convida um profissional, psicólogo, psiquiátrico, médico, ele sempre está de coração aberto. É isso que o mundo precisa. Então, se a Kátia falar algo que tocar na ferida, não é o objetivo do pré-foco. Tocar na ferida, deixar de lado. Não. Nós temos temos uma rede de profissionais que pode ajudar você. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Kátia, agora é com você. Tá, obrigada, né? Como o Paulo falou, né? O nosso objetivo não é ficar apontando. Nós não estamos aqui para julgar, né? Para falar quem é quem. Realmente nós estamos aqui para passar conhecimento, para orientar, né? E trabalhar com isso, a gente começa a se observar. Tá? É importante que também, da mesma maneira que eu estou aqui falando com vocês, eu também estou me ouvindo e aprendendo também com essa live, com esse bate-papo de hoje. Tá? Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui no chat, que eu vou vendo e vou respondendo na medida do possível. Tá? Meu nome é Kátia Lopes, sou psicóloga, neuropsicóloga. Né? Hoje eu atendo online e atendo também presencial. Tá? Online eu atendo em todo o território nacional. E presencial atendo aqui do Sul, que é a cidade onde eu moro atualmente. E hoje, né, o Paulo me chamou para falar sobre os temperamentos, né? E o que é esses temperamentos, né? O temperamento, ele é um conjunto de tendências aí, né? Um conjunto de características que determina o nosso comportamento. Ele determina o seu comportamento, ele determina o meu comportamento. E o temperamento é algo que vem herdado, né? Algo que é herdado lá da nossa infância, né? Algo que é herdado lá dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então, ele afeta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e a nossa maneira de sentir. Então, esses temperamentos, eles vêm de encontro como nós estamos agindo, como nós estamos nos comportando, sentindo, pensando em determinados momentos. Né? Então, ele faz a gente se perceber. Né? E é importante aqui a gente falar dos temperamentos, né, Paulo? E para a gente pontuar o temperamento do outro, falar, ó, o outro é isso, o outro é aquilo. Não, é para a gente olhar para nós. Então, eu peço para você, se você quiser entender um pouco sobre o seu temperamento, que assiste, né, essa 4 séries de lives aí que nós vamos falar dos temperamentos, que são 4, né, o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Hoje nós vamos explorar o sanguíneo. E aí nós temos quais, Paulo, que vai ser outros profissionais? Vamos iniciar falando antes de bater o papo? Sim, Kátia. Dia 8 agora, a psicóloga Beth, uma terapeuta, profissional de alto nível,
No dia 15, a psicóloga Janaína vai falar sobre o temperamento colérico. A Beth vai falar sobre o fleumático. A Janaína vai falar sobre, dia 15, quinta-feira também, tá, gente? A Janaína vai falar sobre o colérico. E a Cileide vai encerrar. A psicóloga Cileide vai falar no dia 22, quinta-feira, às 20 horas, pelo Facebook, né, do Prefoco. Ela vai falar sobre o colérico. Colérico não, peraí, eu confundi aqui. A Janaína vai falar sobre o colérico, a Cileide sobre o melancólico. Ok? E a Beth, o fleumático. Lembrei? Então, não percam, tá? Eu peço para vocês aí que vocês estejam com um lápis, né? Que a gente vai fazer um teste para saber qual é o nosso temperamento. E hoje nós vamos aprofundar no sanguíneo, tá? Lembrando que o temperamento, a gente saber sobre o temperamento, ele vai nos ensinar, tá? A gente saber, né? Dar um sabor realmente ali no que a gente pretende ali do nosso dia a dia, tá? Isso, quando eu começo a entender o meu temperamento, fica mais fácil eu trabalhar, né? Principalmente eu trabalhar com meus filhos, né? Ou com meu companheiro, né? Ou com uma pessoa no meu trabalho, ou na escola. Então, é mais fácil para trabalhar ali, né? Com a pessoa quando a gente entende qual que é o nosso e qual que é o do outro, tá? É bom a gente compreender também esse bate-papo nosso para a gente entender, Paulo, que é mais fácil para trabalhar, né, o temperamento na infância, que daí já dá para a gente perceber, né? Por exemplo, assim, quando entender no temperamento, quando a gente fala assim, o meu filho, ele é muito chorão, o meu filho, ele é muito agitado, meu filho não para de falar, né? O meu filho é chorão, ele vai falar assim, trabalhando os temperamentos, meu filho é melancólico, porque o melancólico, ele tem isso de ser mais choroso, né? O meu filho fala muito, fala pelos cotovelos, né? Não para, parece uma tagarela. O seu filho tem a possibilidade de ser um sanguíneo, né? O meu filho é muito mandão, não consegue ali lidar com não, para ele tem que ser assim, assim, assim. O seu filho pode ser colérico. O meu filho, para ele, tá tudo bem, tudo paz e amor, ele é tranquilo, ele é de boa. O seu filho pode ser fleumático, né? Ou o seu filho, ou seu marido, o seu amigo, ou você, pode ser melancólico ou fleumático, ou colérico ou sanguíneo, né? Tem as predominâncias aí que a gente vai entendendo no decorrer desse bate-papo nosso, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui, que a gente vai estar batendo esse papo aí, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu começar aqui, falar sobre, né, como que é importante, né, a gente falar do temperamento. Primeiro, vamos lembrar, né, que para mim falar do temperamento, para que é? Para mim melhorar a minha relação, tá? Não é para mim sair aí apontando o temperamento do outro, tá? Para justificar um comportamento errado do outro. Você tá com esse comportamento, tá agindo assim, então só podia ser sanguíneo, só podia ser colérico, né? A gente não está aqui para justificar ou julgar ninguém, a gente está aqui para melhorar as relações, tá bom? E é para compreender e aceitar, né? Trabalhar a aceitação de si mesmo, tá? Aceitar os outros em busca de enriquecer aí as relações das pessoas. Então, vale lembrar que é importante, tá? Conhecer o temperamento ajuda, sim, na relação para com o outro, tá? Quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, né? Se eu não me conheço, eu vou que vou, né? Então, para ficar como dica de chave aí, para vocês entenderem essa live e as demais, tá? Pensando assim no sanguíneo. O sanguíneo, ele é rápido, né? Mas ele também é superficial. Ele está dentro do úmido ali, do ar úmido ali, tá? O colérico, ele é rápido e assertivo, tá? Ele está no fogo, né? Quente, né? O melancólico, ele já é mais ali lento. Ele é lento, mas faz. Ele está aí na água, no frio.
E o fleumático, ele é lento, devagar, né? Mas ele está sempre ali. Ele consegue fazer, né? É aquele que está ali na última hora, mas faz, né? Ele chega ali atrasado, mas depois ele compreende tudo, dá conta das coisas, das situações. Ele está ali na Terra, né? Então, é uma dica-chave para a gente compreender um pouquinho cada temperamento. Paulo, você imagina qual que seja o seu? Kátia, eu vim aprender, depois que eu comecei a fazer live com vocês e estudar um pouco também, né, porque a gente está bem fazendo algumas vezes, eu pensava que era outro temperamento e eu fui ver que eu sou sanguíneo. Tem outras semelhanças com outros temperamentos, mas eu me identifico mais e meu jeito de ser é sanguíneo. Tá? Kátia, é até bom também você tocar no assunto, porque nesses temperamentos, nós que trabalhamos com pessoas, igrejas, com os pastorais, lá nas empresas, lá na escola, é fácil você lidar com pessoas. Então, quando você busca esse autoconhecimento, você começa a manter esse equilíbrio, até no falar, respeitar, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, Kátia, falando sua pergunta, tudo indica que eu sou sanguíneo, a não ser que hoje, com os seus estudos, eu posso estar melhorando, mudando o meu comportamento. Vamos ver, né? Hoje eu vou falar sobre o sanguíneo, né? Então, vamos lá. E o que é esse temperamento sanguíneo? Vamos entender, né? Vamos entender aquele desenho, né? O desenho que tem aquela personagem feliz, que está sempre ali alegre, animada, está sempre divertida, de bem com a vida, né? E pensar também que o sanguíneo, Paulo, ele é bastante comunicador, né? Ele está nesse papel aí de ser, né, expansivo, ele se comunica ali facilmente, né, com as pessoas. Ele é bastante otimista também, né? Ele é otimista, ele acredita em tudo realmente. Ele acredita que tudo vai dar certo, né? Ele é muito otimista, hein? Ele acredita que hoje vai dar certo, né? Só por hoje eu vou conseguir, vai dar certo mais uma vez. Ele é muito otimista. Ele acredita muito nas pessoas. Ele é um dos temperamentos ali, Paulo, e demais, que ele é fácil ser manipulado, né? Então ele também é impulsivo, né? Ele preza ali o que o outro está falando, né? Então ele está ali, ele é impulsivo, tem que acontecer, opa, vai acontecer, vai dar certo, e se não for, o que eu vou fazer, né? E tenha um pouco da ansiedade, né? Então ele também é muito precipitado dentro disso. Por imaginar que não vai dar certo, né? Também, né? Ele vai e já faz, né? E aí quando vai ver, ele não dá aquele tempo realmente que tem que dar, tá bom? Ele também ali, ele é bastante ansioso, tá? Ele é apurado, né? Ele corre atrás daquilo que ele quer, tá bom? Ele também é afobado e é uma pessoa que não gosta de seguir regras, nem disciplinas, né? Quando fala-se ali de falar que você tem que seguir regras, disciplinas, ele vai deslizando, ele vai deslizando. Ele até consegue lidar, mas em algumas situações ele entra ali em conflito, né? Então, vamos trazer um pouquinho da qualidade ali do sanguíneo, tá? O sanguíneo, ele está ali muito dentro do papel do comunicador, né? Aquela pessoa que são jornalistas, são comunicadores, são humoristas, tá? Ele é notável, onde ele está, se percebe. Ele é aquele, opa, cheguei, né? Nas festas, ele que anima, né? Ele chega lá no meio, dança, se diverte. Então, o sanguíneo, ele é uma pessoa que todo mundo quer para a festa dele, né? Que é uma pessoa que diverte todo mundo e se diverte. Isso é muito importante. Então, ele é notável também, tá? Ele é muito notável. Ele também é muito entusiasmado, né? Ele se entusiasma com tudo, né? Por exemplo,
não falando já, né? O melancólico, por exemplo, você conta uma notícia para o sanguíneo, né? O sanguíneo, ele vai lá e fala, nossa, que legal, que bacana, nossa, estou muito feliz com isso, que bom que aconteceu, né? Aí você conta para o melancólico fala, aconteceu, foi, que bom, tá bom. Né? Um colérico, beleza. Né? Um fleumático faz, ótimo, parabéns. Também o fleumático. Os demais, eles vibram, mas menos intensidade, assim, tá? Então, ele é uma pessoa bastante simpático, um bom conselheiro, né? Uma pessoa, um bom ouvinte, né? Apesar que ele gosta mais de falar, mas ele é um bom ouvinte também. Ele é um bom companheiro, né? E ele preserva as amizades dele, ele gosta de ter convívio com pessoas, ele gosta de estar no meio de pessoas, ele gosta de bater papo, ele gosta de conversar. Então, ele está sempre presente. Ele também é bastante crédulo, ele acredita. Se você falar assim que 2 mais 2 é 6, ele vai pensar, sim, vai acreditar de início, ele vai estudar, né? Mas ele acredita em você, porque você deu esse resultado de alguma maneira. Então, ele vai compreender que você, para dar esse resultado, você colocou 2 mais 2 mais 2 igual a 6. Né? Então, ele vai estudar isso daí, ele não vai falar, não, você não sabe. Então, é uma das qualidades aí muito legal, muito boas do sanguíneo, tá? Ele é uma pessoa muito bondosa, né? Ele gosta muito de fazer voluntariado. São pessoas que gostam de estar no meio, de fazer serviços voluntários, de ajudar o próximo, tá? Ele também é bastante observador, certo? Da mesma maneira que ele está ali no meio, em sintonia, ele está observando, está notando, está percebendo. Então, isso é uma coisa muito boa também do sanguíneo. É uma pessoa alegre, né? E ele é muito exagerado, né? A gente fala assim que o sanguíneo, ele gosta de ser notado, realmente, né? A gente nota o sanguíneo até pela vestimenta dele, que a vestimenta dele é bem alegre, né? Se a gente for pensar a vestimenta aí do sanguíneo, ele gosta de cores alegres, cores fortes, né? Então, é uma coisa que é muito notada dentro do temperamento sanguíneo, tá? E dentro do temperamento sanguíneo tem até um filme muito legal para assistir, o filme do Ed Murphy, que fala as 1000 palavras, que ele fala pelos cotovelos, faz lembrar muito bem 1000 palavras, tá? Do Ed Murphy aí. Então, é uma dica de filme para você se conhecer um pouquinho, se você está achando que você aí é sanguíneo. E também, aí tem uns pontos a melhorar. Quer perguntar alguma coisa, Paulo, em questão das qualidades? Kátia, não, quando você iniciou, você falou sobre a identificação da criança, né? Então, que nós que trabalhamos com bastante crianças, com adolescentes, a gente vê muito aquela criança, eu tenho 4 crianças, um de 10, um de 8, 4 irmãozinhos. Mas aquele ali, falativo, comunicativo, ali você já vê a diferença de um para o outro. Aí você fala, se caso os pais custa identificar e entrar no processo de tratamento, pode encarretar esse jovem ir para os vícios ou se perder na vida? Porque, assim, o temperamento, às vezes a gente paga caro com o meu jeito de ser. Então, é quando você fala assim, não, quando identifica isso na criança, então você quer dizer que você está prevenindo essa criança com uma vida saudável? É isso que é a minha pergunta, Kátia. Bem colocado, Paulo. Sim. Quando eu começo a entender, né, a estudar os temperamentos, tem muitos assuntos voltados hoje, os temperamentos na fase da idade, no período infantil, né, nessa fase aí da infância, da primeira infância. Quanto mais eu começo a observar o meu filho,
né, a minha filha, mas eu começo a compreendê-la e saber, né, como eu posso lidar com essa situação. É muito importante, porque tem crianças, Paulo, que falando dos temperamentos, aí a gente também fala sobre comportamento, sobre a personalidade em si, né? Mas dentro do temperamento, se eu observo que o meu filho, por exemplo, é sanguíneo, ele é comunicativo, está sempre no meio ali, né? Ele é uma pessoa fácil de ser manipulada, porque ele acredita muito, né, nas pessoas. Então, ele é uma pessoa fácil de ser dominada, uma pessoa fácil de ser enganada. Então, eu tenho que prestar atenção sobre esse ponto aí, né? A gente fala assim que o sanguíneo, ele é um dos temperamentos, assim, mais fácil para lidar, né? Porque ele compreende. Só que ele compreende. Então, o fato dele compreender todo mundo, ele acaba concordando, aceitando muitas coisas, experimentando muitas coisas novas, né? Fácil de experimentar coisas novas, né? Porque ele para ele está tudo bem, ele quer estar ali no meio, né? Então, um ponto aí que a gente tem que sempre observar é para ele não ser enganado, não ser manipulado, né? E é algo que tem que prestar muita atenção no caso aí, se seu filho for sanguíneo, tá? Sua filha for sanguínea. Então, tem que prestar. Por isso que tem que ter ali, Paulo, tem uns pontos que eu posso melhorar, né? Por exemplo, o sanguíneo ele é muito exagerado, né? E dentro desse exagero, ele pode se tornar compulsivo, né? Então, é algo ali que tem que ficar observando, porque senão ele realmente se torna um compulsivo, um dependente, né? Para ele, como para ele é tudo muito intenso, muito impulsivo, muito ansioso, né? Ele acaba tendo essa facilidade aí de entrar numa compulsão facilmente, tá bom? Ele também é bastante volúvel, tá? Ele é exagerado. Também ele é indisciplinado. É difícil ali você colocar ordem, organização nele, né? Uma coisa assim, quando você é bagunçado, né? Quando você observa que você não está o seu guarda-roupa muito arrumado, né? Você pode estar ali dentro do temperamento sanguíneo. Tá? Então, a gente tem uma dificuldade dentro da disciplina, de deixar as coisas organizadas. A gente até organiza do que organizar. É difícil a gente deixar certinho assim, né? A gente até tenta trabalhar a rotina, a gente tenta trabalhar com a disciplina, então é algo que a gente faz na terapia. Quando o psicólogo ali, né, observa que o seu paciente é um sanguíneo e ele está tendo vários conflitos ali na vida social, no trabalho, e aí a gente observa que ele tem dentro da indisciplina, dentro da desorganização, dentro de ser um pouco volúvel, então compulsivo, né? Compulsivo para compras, para jogos. Aí a gente começa a trabalhar isso, Paulo. A gente começa a trabalhar a disciplina, né? A gente começa a trabalhar com rotina, com planejamento. A gente faz uma análise ali comportamental do paciente, para poder estar ajudando ele, porque ele vem com um queixa de conflitos, porque quando o sanguíneo ele vem para terapia, ele fala assim que ninguém me entende, né? Eu sou bom para todo mundo, estou sendo usado, mas ninguém me entende realmente, porque eu faço tudo, mas
para todo mundo é como se eu não fizesse nada, né? Então, é algo ali que tem que ser trabalhado ali em terapia para ele voltar os olhos, para ele começar a se observar, a se ver, tá? E ele fala demais também, né? A gente até brinca, né? Que falar algo para o sanguíneo é a mesma coisa que colocar ali no microfone, que ele acaba não guardando muito segredo que ele fala, né? Que ele não consegue guardar segredo, às vezes, muitas vezes ali, né? Por exemplo, se for só o sanguíneo, é dificilmente. O colérico já consegue guardar esse segredo, né? O sanguíneo com o colérico. Agora, se for o sanguíneo com os dois vão falar, porque para ele está de boa, né? Agora, se for o sanguíneo com o melancólico já é mais empático, ele vai pensar no outro. Né? Então, é importante. Só para deixar quem está acompanhando e quem vai acompanhar depois, então, eu, Paulo, de ser sanguíneo. Mas eu tenho um paralelo, então, mais ou menos eu ando de dois temperamentos. Um é mais focado e o outro é mais... A gente tem os paramentos, mas tem um que a gente predomina. Eu sou fleumática, mas eu sou fleumática, né? O fleumático me predomina, mas eu sou fleumática com melancólica, né? Então, eu sei, eu sou fleumática. Aí a gente vai observar, né? Dentro dessa organização nossa, a gente pode ser sanguíneo colérico, a gente pode ser sanguíneo melancólico? Pode. Né? Agora, o colérico é difícil ser melancólico. O colérico é difícil ser fleumático, porque ele entra em conflito. Ali tem um mapinha, Paulo, dentro do quente e frio. Né? Que a gente fala assim que o sanguíneo e o colérico, eles são quentes, né? E o melancólico e o fleumático está ali na água e na terra. Está ali mais frio, né? Tranquilo ali, no nível mais baixo, tá? Então, é importante a gente entender esses paralelos, porque conforme a gente vai falando, a gente vai observando, não, eu tenho isso. Então, se você observa, anota aí. Tá? Né? É ansioso, é apuro, né? É uma pessoa afobada, né? E que não gosta muito de regras, tem uma possibilidade aí de você ser sanguíneo. E aí, dentro dessas qualidades, você é bastante comunicativo, é afável, é sádico, companheiro, né? É divertido, alegre, gosta de estar no meio de todo mundo, e todo mundo gosta de você estar no meio. Também é muito observador, exagerado, né? É compulsivo. Opa, você tem uma possibilidade, sim, de ser sanguíneo. Anota aí, que depois das outras, né, lives, nós vamos comparar realmente se a gente só é um ou se a gente tem ali a possibilidade de ser mais de um, tá? Para conhecer a nossa predominância. É o qual que predomina realmente.
Tá bom? Entendeu? É muito bom. Ô, Kátia, é legal você ter essa explicação, que aí as pessoas que estão acompanhando vai entendendo. E o bom também, né, Kátia, é que quando você tem esse autoconhecimento e vai vendo que não é, você não tem, você tem suas qualidades, tem os seus desafios que você pode melhorar. Então, isso é autoconhecimento. Então, você falou, né, quando falou as coisas que o Paulo faz, que é agitado, fleumático, que identifica comigo, mas vem da qualidade. Assim também é o fleumático, assim também é o colérico. Então, é bom a gente relatar isso, porque você vai entendendo. Eu vi uma palestra, foi o padre Adriano Zodanar, ele fez o Sorrindo para a Vida. Gente, foi fantástico. Ele fez, foi a semana, ele falou sobre os 4 temperamentos. Desse dia para cá, eu encantei com os temperamentos. Porque você vê o profissional falar com essa carisma, você vai ver os outros profissionais virem aí nas próximas quinta-feira, Kátia, e você vê que o profissional ele vai buscando esse autoconhecimento, mas ele vai trazendo a fala para mim. Como que eu posso evoluir com o meu entendimento? Eu espero que essa live, Kátia, hoje ela possa chegar naquela família. Você falou muito bem, Kátia, que não estamos aqui para pontuar e, você é fleumático. Lá. Não. Olha para dentro de você, identifica e dá as mãos. Ajude. É o que o mundo precisa. A gente vai fazer, umas Kátia, a gente faz lives, né? O Pré-Foco vai nas escolas e não falamos desse tema ainda, tá? Desse tema dos temperamentos. Mas nós levamos dinâmicas, teatro, e a gente vê muito ali, né? Os jovens, né? Gostam de contar muito, de acelerado. E, então, a gente leva essa dinâmica para quê? Para a gente começar a identificar, sem julgamento. Eu amo esse trabalho. Com você, Kátia. Bem colocado, Paulo. É realmente importante, né? Onde nós tivermos oportunidade, a gente tem que se levar, né? A comunicação, tem que levar o saber. Nenhum saber, ele é saber se não for compartilhado, né? O que ver alguma coisa, saber um pouquinho, né? E não saber compartilhar. Então, é importante isso, né? Nós sabermos compartilhar aí o que a gente sabe, né? Então, fica a dica aí, se você sabe de alguma coisa, pode trazer, né, um conhecimento aí, pode aí também estar ajudando aí o Pré-Foco, o Grupo GAFTA aí, né, a expandir, né, Paulo? Expandir realmente essa ajuda aí, né, de prevenção. É uma prevenção no qual nós fazemos, tá? E aí, dentro do pontos dos sanguíneos, Paulo, a melhorar, é importante eu observar, porque quando eu observo, Paulo, que eu sou sanguínea, eu começo a perceber que eu tenho alguns pontos ali a melhorar. Primeiro, eu vou me identificar. E aí, eu me vejo realmente no sanguíneo. Então, se eu sou sanguínea, eu tenho alguns pontos a melhorar, que eu sei que está ali muito forte em mim, né? Que é aquela pessoa impulsiva. Opa, eu sou muito impulsivo. O que eu posso fazer com a minha impulsividade? Eu vou trabalhar isso. Eu sou muito barulhenta, porque eu falo alto, acordo cantando, né? Já acordo batendo palma, bom dia, e tá tudo alegre, tá tudo bem, né? Então, já acorda cantando todo mundo. Imagina se eu sou sanguínea e na minha casa tem um colérico que gosta de acordar no horário dele, se tem uma melancólica que gosta de dormir um pouquinho mais, a fleumática que foi dormir tarde e quer dormir um pouco mais também, que tem o horário dela que está esperando o despertador ali acordá-la em 5 minutos. Aí vem o sanguíneo que acorda cedo e acorda cantando, né? Ele vai afetar as pessoas que estão ali do lado dele, ao redor dele. Então, é algo que ele tem que melhorar, é algo que ele tem que observar, né? Opa, então deixa eu trabalhar essa minha impulsividade aí.
né? Vou cantar um pouquinho baixinho. Ou então vou cantar no outro espaço, no outro lugar, né? Para não atrapalhar realmente as pessoas, os demais, tá? Então, isso é um ponto a melhorar. Ó, como é que eu posso fazer para melhorar? Eu posso mudar o meu temperamento? Não, eu não posso mudar meu temperamento. Mas eu posso entender ele e a partir do meu entendimento, da minha compreensão, eu posso melhorar alguns pontos ali. Por quê? O que a gente está trabalhando? Eu melhorar a minha relação com o outro, né? Nós vivemos num mundo de uma sociedade, né? A gente vive no meio de pessoas. E se a gente está no meio de pessoas, a gente não pode querer atrapalhar os demais. A gente tem que entender um pouquinho o outro. E se eu não quero entrar em conflito, né? Porque uma grande causa ali do sanguíneo que vai para o consultório é porque ele entra em conflito ali com seu companheiro, no relacionamento da escola, ou é com os filhos, ou é com os pais, entendeu? Aí ele entra dentro desse conflito. E aí ele vai para o consultório, e aí quando a gente vai observar, ele está dentro dessa desorganização aí, no qual a gente começa a trabalhar, né? Para ele melhorar alguns pontos. Ele vai mudar? Não, ele vai melhorar. Melhorar, ó, os pontos dele, tá bom? Ele também é uma pessoa muito insegura, né? Então, dificilmente ele vai ali, ele vai dar o palpite dele, mas ele vai ficar com dúvida realmente se é isso ou não, né? Então, ele é uma pessoa muito também insegura. Então, precisa trabalhar a insegurança dele. Ele dificilmente também, Paulo, ele fala não. Dificilmente ele vai falar não. Então, o sim dele é para quase tudo. E com isso também ele traz muito conflito. Porque tem coisas que ele não quer fazer, mas pelo fato dele não conseguir falar não, ele acaba ali entrando em conflito também, tá? Ele é inquieto, mas também é uma pessoa muito vaidosa, né? Tá sempre ali cuidando de si mesmo, cuidando do corpo, cuidando do cabelo, né? Cuidando da pele, né? Fazendo academia. Então, ele também cuida ali do corpo dele, tá bom? E faz muita coisa ao mesmo tempo. E por ele fazer muita coisa ao mesmo tempo, ele acaba se atrapalhando, deixando as coisas pela metade, né? Então, é algo que tem que ser trabalhado, algo a melhorar, né? Começar a pontuar. Por isso que quando a gente vai trabalhar com o sanguíneo dentro do consultório, a gente começa a trabalhar com rotina, com planejamento, né? A gente começa a trazer focos ali no qual eu possa estar contribuindo no dia a dia dele, né? Por exemplo, ele coloca 10 tarefas, né? Não 5, 10 tarefas. E dentro dessas 10 tarefas, ele quer fazer e ele quer colocar mais 5. Aí fica 15. Aí, quando ele for, no final do dia, ele observar, ele não conseguiu fazer 5. Aí que vem a pressa, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí as coisas ficam pela metade, né? Não executa ali a tarefa dele ali plenamente, né? Então, é algo ali que tem que ser trabalhado. Vocês sabiam que dentro do trabalho tem muitos profissionais que recrutam, eles querem saber o temperamento do seu funcionário? Antes de ele entrar na empresa para fazer um teste ali, eles querem entender o temperamento do funcionário, né? Alguns empresários. Porque dependendo do funcionário ali, né? Por exemplo, se for para uma empresa ali, para uma agência, né? Uma agência de comunicação, telemarketing, olha, o sanguíneo é contratado, né? Agora, se for para uma empresa de produção, eles vão pensar se eles vão contratar o sanguíneo, porque ele vai deixar algumas coisas ali pela metade. Então, é algo que vai ter que ser trabalhado dentro dele, né? É por isso que é importante a gente conhecer realmente o nosso temperamento aí, tá bom? E também algo que precisa ser trabalhado aí, né? É as regras, né? Porque ele não gosta de seguir regras,
né? Porque até mesmo ali, porque ele é uma pessoa muito apressada em seguir as regras da disciplina, coloca ele ali no controle e isso acaba trazendo um conflito para ele. Então, é algo que tem que ser trabalhado também em nós, aí, se nós formos sanguíneo, é aí as regras, tá? Então, ele é muito popular, né? O desejo básico do sanguíneo é se divertir, tá bom? Ele quer se divertir. Ó, para ele, o que importa é diversão, né? Olha lá, se ele tem a predominância do sanguíneo, mas se ele é colérico, o colérico também gosta de trabalhar. O colérico gosta de fazer as outras coisas. O colérico tem ponto lá na frente, foco, tá? Não que o sanguíneo não tem, ele tem também, tá? Mas pouco, tá? O ritmo dele é muito rápido, né? Ó, exagerado, impulsivo. Tá sempre correndo. E por ele correr demais, ele acaba deixando de observar algumas coisas lá atrás. Então, porque acaba passando, tá? A prioridade dele, ele prioriza muito o relacionamento, né? Muito sanguíneo acaba também entrando em depressão quando o temperamento dele ali entra em conflito, quando ele perde alguém. Então, ele prioriza muito, né? Ele é muito amável, né? Ele prioriza muito, né? Ele controla, ele é muito controlado pela sua carisma, tá? E o sanguíneo, além de ser manipulável, ele também é muito manipulador. Tem uma boa lábia, fala, manipula muito bem, né? Dentro da busca, ele busca sempre o reconhecimento. E o reconhecimento dele é da popularidade. É tirar selfie, ser bastante popular, tá? Ele, dentro das decisões, é espontâneo. Lembra lá que eu falei que ele é um pouco inseguro? Então, ele é muito, também trabalha essa espontaneidade, tá? O que irrita o sanguíneo? Sabe o que irrita o sanguíneo, Paulo? Você falou que é sanguíneo. O que te irrita, Paulo? O que me irrita é quando eu vejo algo errado e não consigo corrigir, acertar. Ah, tá. O que irrita o sanguíneo é a disciplina, é a rotina. Dificilmente ele vai querer ali trabalhar com a rotina. Então, é algo que também irrita ali o sanguíneo. E ele tem medo, Paulo, de não ter atenção. Então, ele gosta de estar ali dentro de ser o centro das atenções. Ele gosta de ser observado, de ser notado. Então, se ele chegar num ambiente, ninguém olhar para ele, ninguém perceber, ele tem uma crise, ele tem um conflito ali, tá? Ele fica mal. Então, é algo ali muito observável, tá? E a necessidade dele realmente é a atenção, né? O afeto e ser aprovado, né? Então, ele é muito carinhoso, muito afetuoso, é uma pessoa muito fácil de lidar, né? É uma pessoa que todo mundo quer por perto, né? Ele vai te ouvir, né? Vai escutar, vai bater papo, vai estar ali, ser um companheiro realmente, tá? Então, o maior desafio dentro do temperamento sanguíneo é essa firmeza de ânimo aí, né? E também de trabalhar isso aí, de finalizar aquilo que ele faz. Lembra lá, ele fazia tudo ao mesmo tempo? Né? Muitas vezes o sanguíneo, Paulo, ele acaba começando um curso e não finalizando, se não for trabalhado. Então, ele acaba pensando, quero fazer isso, aí daqui a pouco ele indeciso, não vou fazer isso mais, vou fazer isso. É muitos daqueles que acabam trancando, né, a faculdade, indo para uma outra, para uma outra, para uma outra, por causa também da indecisão dele, tá? Ele não gosta do silêncio. Se ele estiver em silêncio, realmente, ele está em conflito, né? Ele está mal, ele não está bem. Então, é algo que a gente tem que observar, até mesmo em nós, tá? E o desafio dele também é pensar, né? Pensar antes de falar. E aí, na terapia, né? Terapia cognitiva comportamental, que é na que eu trabalho, é a gente trabalhar, né? O pensar, o sentir, ver o comportamento, para ir para ação, já tendo um positivo aí dentro do resultado. O sanguíneo, ele faz muito isso, ele pensa rapidamente e vai para ação. Aí, quando ele vê, ele se frustra, porque não era aquilo que ele queria, não foi um bom resultado. Aí ele trabalha nesse ciclo aí de ficar tentando,
tá? Ele acaba não finalizando realmente o que ele queria fazer, tá? E é isso aí que está dentro do sanguíneo. Tem alguma pergunta, Paulo? Kátia, você falando, eu vou me identificando mais, né? Quando eu não tinha esse autoconhecimento, eu chegava a irritar, às vezes com o meu jeito mesmo, sabe? E quando eu comecei a entender, né, meu comportamento, eu venho buscando essa evolução. Agora, como você que é profissional, que trabalha com pessoas, vai atender um paciente, quando você vê esse jovem, ou um pai de família, uma pessoa de idade, com essas dificuldades, qual o tempo para você fazer ele ter esse auto olhar para dentro dele? Tem esse tempo? Uma terapia de. Você vê que o cara nunca soube do seu comportamento. 10 sessões, 5 sessões, você tem mais ou menos uma ideia, Kátia? Oh, muito boa essa sua pergunta, Paulo. Né? Quando a pessoa vem para a terapia, ela pergunta justamente isso, né? Quanto tempo eu vou ficar na terapia? Quantas sessões eu preciso, né? O tempo, quem determina o tempo é você dentro do seu tratamento. Né? Eu gosto muito de trabalhar a terapia cognitiva comportamental, porque ela trabalha com essas particularidades no qual você traz. Por exemplo, você traz uma queixa de um conflito do seu relacionamento. Dentro da terapia, nós vamos trabalhar esse conflito dentro do relacionamento. Opa, foi trabalhado dentro de algumas atividades, alguma coisa que você trouxe? Ótimo. Alta para você. Né? Mas o tempo, a gente não coloca ali, é uma sessão, duas, três, depende muito do que você vai trazendo dentro da sessão. Né? É um autoconhecimento, você vai se conhecendo dentro da sessão. E nas primeiras sessões, ela é muito difíceis, porque é muito difícil a gente falar de si. É muito difícil a gente falar de nós mesmos, né? A gente pode ver por uma pesquisa aí, se a gente for fazer uma entrevista de RH, quando o cara, o recruta ali fala assim, quais são as suas qualidades, os seus pontos bons, os seus pontos fortes, né? Ou se a gente não ensaiar, né? A gente acaba engasgando ou não conseguindo realmente. Né? Hoje nós estamos com mais facilidades porque a gente já vai praticando, né? A gente vai praticando de casa até o trabalho ali, né? Até aonde a gente vai fazer a entrevista. Mas a gente é difícil falar de si. Tem vezes que no consultório, né, a gente fica 3 sessões, 4, para o paciente falar de todo mundo. E para ele perceber que numa sessão ele vai ter que falar dele. Chega uma hora que ele precisa falar dele. Né? Mas ele precisa falar do todo ali, no qual ele está trazendo um conflito maior ali. Né? Então, a gente não pode determinar tempo, assim, se é 1, 2, 3, 4 sessões. Né? Então, é uma análise ali, no qual nós vamos observar. Né? Cada sessão é um processo, né? Um passo de cada vez. Né? Um processo terapêutico. Né? Então, é importante isso. Né? Então, é importante você trazer isso, Paulo. Né? E o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa ali que ela está em conflito com algum temperamento ali no qual ela não está sabendo lidar, né? Que é mais interligado com a relação com o outro, né? Na maioria, eu vou no consultório porque eu tenho um conflito com o outro, né? Ou então eu não consigo lidar com ninguém, ou então eu estou depressivo, porque eu estou me sentindo muito mal dentro de mim, né? Muito inseguro, né? Não consigo lidar com muitas coisas, quero me afastar de todos, né? Então é importante isso também. Tá? O que eu posso fazer para ajudar uma pessoa ali que eu estou vendo que está tendo esses conflitos aí dentro do temperamento, tá? Ou eu observar que eu mesma estou tendo. É o diálogo, né? Buscar ali, Paulo, a autonomia, o amor próprio, né? Trabalhar com a autoestima, tá? Trabalhar com muitas coisas, a culpa não é minha, né? E eu trago a culpa muito para mim, né? Eu acabo abraçando tudo e todos, né? Então eu acabo me frustrando muitas vezes, tá? E também mostrar
que tudo, às vezes, não está dentro do nosso controle. Nem tudo eu consigo fazer. Nem tudo dá para me fazer. Eu não sou a Mulher Maravilha, você não é o super-homem, né? Lamento dizer, Paulo, você não é o super-homem, né? Aquele herói lá dos desenhos, né? E eu não sou a super Mulher Maravilha. Às vezes eu estou frágil, às vezes eu não consigo, né? Fazer muitas coisas. Nem tudo está no meu controle, realmente, tá? Então eu preciso estar sempre por perto, ter sempre pessoas ali no meu meio ali, ter as redes de apoio, saber respeitar o ritmo de cada um, saber respeitar o meu espaço, tá? Oferecer sempre o reforço positivo, né? Que a gente precisa trabalhar sempre ali, porque é mais fácil a gente trabalhar o reforço negativo do que o positivo. É mais fácil eu trazer as minhas crenças aí, que não vai dar certo, tudo vai dar errado, é assim mesmo, né? Já tentei uma vez, por que eu vou tentar de novo? Nossa, aquela terapeuta lá já falou uma vez para mim isso, eu vou lá agora falar de novo. Não, vamos trabalhar com reforço positivo, tá? Ficar atento aí no pessimismo, tá? Começar também a trabalhar com coisas que nos fazem bem, né? Ou com movimento. Pensando sempre, Paulo, quando um caminhão fica muito tempo parado. Pensa aí, o que acontece com esse caminhão? Não Tá? entendi, cara. O que acontece com esse caminhão que fica muito tempo parado? Esse Um caminhão, caminhão. ele trava, né? Ele trava, você tem que... Ele fica um tempo parado, trava tudo. A parte mecânica, elétrica, ele tem que colocar um óleo, tem que estar movimentando ele. Senão a bateria descarrega, sabe tudo isso. E aí ele precisa ser guinchado, ou precisa de um mecânico, né? Precisa de um cuidado maior ali para que ele volte a funcionar. Às vezes até trocar algumas peças ali, né? Então, querendo ou não, nós, seres humanos, às vezes a gente dá essa parada, né? A gente para com muitas coisas, né? Também está dentro aí da frustração, do medo, da culpa, né? Do desânimo, né? Da angústia. A gente vai se fechando e parando, e parando, e parando. Só que daí vem essa ajuda, né? Da gente querer buscar esse movimento. Então, a gente tem que buscar as redes de apoio. É importante as redes de apoio observar isso. Essa pessoa está muito parada, né? E trabalhar com isso, né? O que eu posso fazer para ajudar? Ajudar é isso que eu trouxe para vocês, tá? Buscar o diálogo, trabalhar autonomia, amor próprio, terapia, serviços voluntários, que ajuda bastante, trabalhar a espiritualidade, que é muito bom, né? Então, tem muitas coisas aí muito boas, no qual é muito importante para mim trabalhar, para buscar essa autoajuda aí. Então, é importante aí. Kátia, a gente sempre fala que nós não temos uma varinha mágica para falar para você, é isso. O certo é isso. Nós não te dá uma forma completa, a forma é esta. Não. Nós mostramos, sugerimos que você olha para dentro de você. Algumas pessoas, Kátia, nós trabalhamos com muitos casais, famílias, jovens. Para quem não conhece, nós somos um casal, já quase 27 anos juntos, casados, e a gente está na mesma casa, mas para não ficar mais tranquilo, estou aqui no cantinho, ela está também no outro cantinho dela. Nós somos casados, a gente faz esse trabalho com muito amor. E algumas pessoas perguntam para nós assim, ô Paulo, Kátia, por que esse relacionamento tão que está acabando muito rápido? O casal está terminando muito rápido, casa com muita separa, os jovens, não tá esse convívio de jovens está muito difícil, e vai buscar outra rede de apoio, porque aquele jovem é muito pacato. E a gente ouve muito isso. O autoconhecimento, gente. É o autoconhecimento. O casal, ele tem que buscar um autoconhecimento. Encontros de casais, pais e fazer palestra ali, pais e filhos, um bate-papo, pais e filhos, troca de experiência. Porque dentro da minha casa, dentro da minha família, às vezes eu não consigo ajudar. Mas quando você vai buscando esse autoconhecimento, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Troca de experiência. O que nós estamos falando aqui hoje
a gente está buscando conhecimento, a gente está aprendendo com, né, com a fala, a gente vai buscar outro conhecimento, você vai ver outra live com o mesmo tema, mas com uma visão diferente. Pode ser uma visão diferente, mas com o mesmo objetivo da vida. Tá? Então, nós estamos aqui, o Paulo e a Kátia, para falar que nós somos o casais perfeito. O que nós fazemos no GAFTA, o trabalho que a gente faz é encantador. O GAFTA, o projeto do balé, as crianças, a família. Não, a gente está aqui para autoconhecimento. Depois eu ouço de novo esse vídeo, essa live. Onde que o Paulo pode melhorar? Quem me conhece sabe, identificou, o Paulo é fleumático. O Paulo é sanguíneo. Quando nós iniciamos fazendo a live, começou assim, né? Aí o Paulo identificou, sanguíneo. E você? Pela que a Kátia falou hoje, qual o temperamento que você é? Você identificou como fleumático? O gostinho está para a próxima. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Fazendo uma abertura falando do sanguíneo para você identificar e ter uma qualidade de vida melhor. 2023 chegando. Autoconhecimento está buscando agora no final de 2022 para que você possa, 2023, ter um olhar mais saudável para você. É isso aí, eu não sei, Cátia, se tem alguma pergunta, se alguém perguntou alguma coisa, eu aqui não consigo ver nada, não consigo ver. Não tem perguntas não, Paulo, tá tranquilo, tá bom? Mas dentro do esperado é isso mesmo, né? É importante a gente trabalhar e trazer o que a gente está trabalhando em nós mesmos, né? Porque o temperamento nós trabalhamos aqui em casa, né? Eu trabalho o temperamento meu, né? O Paulo trabalha o temperamento dele, né? A gente está ainda em análise, né? Dentro dos temperamentos. Quais os pontos a melhorar? A gente observa que às vezes eu tenho que melhorar em algumas situações, ele percebe que tem que melhorar outras. Então, quando eu trago a fala, é importante para a gente ouvir, né? Por mais que a live aí está sendo que vai ser gravada, que vai ficar aí no Facebook, né, do Pré-Foco, é importante a live para mim ouvir, para mim começar a trabalhar o meu eu, né? Entender um pouco a pessoa que eu conheço que é fleumática, né? E não cobrar tanto dela, sabendo que ela está fazendo o melhor dela, é aquilo que ela pode fazer. Ela está dando o suficiente, né? Embora para mim não seja, mas para ela dá, para ela é. Então eu tenho que entendê-la. Então é importante isso para mim, eu conhecer, né? Conheço alguém sanguíneo, opa, eu já sei mais ou menos ali como que eu posso lidar com ela e não preciso cobrar tanto dela, sabendo que ela está dando o melhor, que é o máximo que ela pode dar, tá? Então, se você ali hoje, né, observou tudo isso, falou, Paulo, Kátia, eu não sou nada disso. Então, aguarda as outras lives, né? Nós temos o fleumático, nós temos o colérico e nós temos o melancólico. Tá? Então, se você se identificou com alguns, anota aí, né? Porque lá, ó, predomina, né? Vamos ver qual que é. Agora, se você olhou e viu que você é fleumático, vamos ver o outro ali que pode estar ali dentro do seu também, que pode estar em conjunto, né? Tá bom? Então, fica aí o convite para você para a próxima quinta-feira já estar conosco, né, Paulo? Aqui no Facebook. Sim. E compartilhar essa live, falar, né? Vai ficar gravada, falar para as pessoas sobre os temperamentos. É muito importante eu me conhecer e começar a trabalhar isso dentro da minha casa, né? Então, se sabe, né? Viu que foi bom para você e pode ser boa para outra, compartilhe. Kátia, nós estamos chegando no final. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Se caso alguém queira passar com você, ou que você indica, porque você falou dos livros, tem uns livros bons, tem uns filmes bons. Se alguma pessoa quiser passar com a Kátia, como fazer? Eu tenho uma criança, eu tenho duas crianças, mas uma está diferente. O que fazer, Kátia? O que você sugere para mim fazer? Suas considerações finais. Sim. Se eu observo ali, né, que a criança está tendo um prejuízo, um conflito maior,
e eu não estou sabendo lidar, que é natural também a gente não saber lidar, né? Olha lá, às vezes a gente não tem um controle de tudo, às vezes nós não damos conta de tudo. Não somos a Mulher Maravilha, o homem, né? O homem, super-homem, né? Então, a gente vai buscar ajuda, buscar as redes de apoio, né? Buscar orientações, né? Se está dentro ali de um comportamento, vamos buscar ajuda de um profissional, né? Busca ajuda de um profissional, se for criança, um profissional que atenda a criança. É muito importante isso, né? Buscar um profissional que atenda a criança, um psicólogo que atenda a criança, um terapeuta que atenda, faça terapia infantil, né? É adolescente, que atenda, né, o adolescente ali, observar, pesquisar sobre o profissional, né? Hoje o acesso aí nas redes sociais sobre os profissionais, eles estão fáceis, né? Busca recomendações, busca saber sobre os profissionais, né? A gente, dentro do GAFTA, dentro do pré-foco aí, a gente trabalha com muitos profissionais bons, né, Paulo? Se a gente for olhar os profissionais, trabalha dentro da terapia cognitiva comportamental, eu sou uma delas, né, psicóloga, tem uma que trabalha na terapia junguiana, né, a outra trabalha na psicanálise, a outra já na humanista, tem hipnólogo, né, hipoterapeuta, tem terapia de reiki, terapia de outras terapias. Constelação familiar, sistêmica. Então, a gente vai orientando ali, né? Quando o paciente vem para mim, eu sempre oriento, Paulo, sempre oriento se é comigo ou não. Aí eu acabo indicando. Se não é comigo, eu acabo indicando para outro profissional, tá? Eu sempre vejo então, professor. Como que faz para se conectar comigo, né? Eu coloquei aí o meu Instagram, tá? Que é Kátia com C, tá? Kátia Lopes, psico, underline, tá? Ou tem o meu telefone também, que é 11 933 354172. E também tem o meu site, se você quiser também conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? Conhecer a minha abordagem, psicóloga katialopes.com.br, tá bom? E eu estou sempre aqui, né? No GAFTA e no pré-foco. Eu sempre vejo os profissionais falando assim, troca de profissional, mas não desiste de você, do seu autoconhecimento. Não identificou com aquele profissional? Busca outro profissional. Tem dado certo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, que vai ouvir essa live depois. Eu não sei se foi o esperado, da mensagem que você estava esperando, a expectativa, mas nós fazemos isso com muito amor. Tudo que nós fazemos no nosso trabalho não é para minha honra, é para a honra e glória do Senhor. Então, eu quero, em forma de gratidão, agradecer a cada um de vocês. Desde já, Deus que abençoe. Fique atento que na próxima quinta-feira, o pré-foco está de portas abertas para você. Muito obrigado e até mais, se Deus permitir. Obrigado, Kátia. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Paulo? Vamos aguardar aí semana que vem e trabalhar um pouquinho mais os nossos temperamentos. Tchau, tchau a todos.